Existem algumas perguntas que o pessoal que investe na bolsa de valores se questiona, como por exemplo, qual é a melhor ação, qual ação escolher, qual é a ação mais segura, como saber se uma ação está barata ou cara. Mas uma das principais perguntas que a galera se questiona é como ganhar mais dinheiro na bolsa de valores. Esses dias eu tava no churrasco assim, conversando com meu amigo, meu xará, meu amigo de fé, irmão camarada, Peter Lynch. Eu tava conversando com ele e tal, tava tocando um Exalta Samba no fundo e tal, e eu perguntei a ele assim, Peter, como que faz para ganhar mais dinheiro na bolsa de valores? E ele respondeu com a seguinte palavra, tem beggars. Tá bom, essa história que eu contei pode não ser real, mas a resposta do Peter Lynch é real. Tem beggars são ações ou empresas que têm um potencial de multiplicar o capital que você investiu nela em até 10 vezes. Na verdade, 10 vezes é o mínimo, porque essa ação pode ser uma 20 bagger, uma 50 bagger ou uma 100 bagger. O céu é o limite nesse caso. Ele foi um gestor de fundo, não sei se ele ainda é, até agora em 2021, e ele teve grandes retornos na bolsa de valores americana. Eu vou colocar aqui o retorno que ele teve. Eu não lembro de cabeça. E ele também foi o escritor desse livrinho aqui, olha. O jeito Peter Lynch de investir. Esse daqui que é o Peter Lynch, tá bom? Caso você não tenha assimilado. Porém, achar tem bags aí na bolsa de valores é algo meio que complicado. Você tem que ter muito time certo, entende? Então, o que eu vou fazer nesse vídeo de hoje? Eu vou fazer uma lista com alguns indicadores que você pode analisar na hora de você escolher uma ação, que esses indicadores podem te mostrar se essa ação tem o potencial de se tornar uma 10 bagger. Mas dois avisos importantes aqui. Primeiro, você não vai conseguir retorno rápido, tipo, em uma semana você vai ter R$1 milhão na sua conta só porque você investiu em determinada ação. Não, isso daqui é coisa de longo prazo, de 10 anos pra cima, beleza? E segundo, nenhuma empresa que eu usar de exemplo aqui nesse vídeo é recomendação de compra ou de venda dessa ação, beleza? Isso daqui só vai ser um exemplo para um vídeo educativo. Eu não quero que você compre nada ou venda nada. O primeiro indicador que eu quero trazer aqui para vocês é o mais óbvio. Que é qual? O setor da empresa. Qual que é o segmento de atuação daquela empresa que você está analisando? Vamos usar o exemplo aqui. Vamos supor que você está analisando uma empresa que fabrique máquina de escrever. Você acha que em 2021 uma empresa que fabrica máquina de escrever tem o potencial de crescer? Não dando minha opinião aqui, mas porra, velho, máquina de escrever, velho. Um exemplo que eu gosto de dar de empresa que cresceu pra caramba é o Banco Inter. O Banco Inter tá aí na nossa bolsa desde 2018, se eu não me engano. Foi quando ele fez o IPO dele. E, velho, até lá, de 2018 até em 2021, se eu não me engano, o Banco Inter deu um retorno para os acionistas de 2.000%. É claro que isso foi um período de 3 anos. É 3 anos? 2021, 2020, 2019... tá certo. No caso, a ação do Banco Inter se valorizou em mais de 2.000%. Velho, isso se deu graças ao time do Banco Inter, por causa que assim que ele fez o IPO dele, os bancos digitais começaram a se popularizar aqui no Brasil. Mas tem uma coisinha aí que eu quero falar. Quando a gente está analisando alguma ação que pode se tornar uma 10 bagger, a gente deve analisar o histórico dessa empresa de 5 anos para baixo, de 5 anos até 10 anos. Porque se você analisa de 5 anos para cima, o retorno dessa empresa pode te parecer muito maior do que realmente é. Se a gente vê um pouquinho mais o passado dela, a gente consegue ter uma visão mais clara sobre o retorno daquela empresa. Outra coisa que a gente deve entrar quando a gente fala sobre setor é ver se o setor de atuação daquela empresa está em expansão. Por exemplo, o Banco Inter teve essa valorização que teve porque os bancos digitais, as fintechs aqui no Brasil, começaram a se popularizar. Porém, é bom a gente analisar se aquele setor está em expansão e a empresa só está surfando na onda. Porque se o setor está em expansão e a empresa está surfando na onda, porém a empresa não tem um modelo de negócios que se diferencie dos concorrentes, provavelmente essa empresa não vai sobreviver no longo prazo e ela vai acabar falindo. Então analise se o setor está em expansão e a empresa está surfando na onda do setor. Também analise muito bem o modelo de negócio dela e ver se ela tem algo diferenciado dos seus concorrentes. Se a gente está falando de setor em expansão, a gente tem que falar também do potencial de crescimento da empresa. Quem investe um pouco mais de tempo, quem conhece aí um pouco mais sobre análise fundamentalista, sabe que eu estou falando sobre market share. Market share
é a participação da empresa dentro do setor que ela atua. Uma pergunta que você deve se fazer: a empresa que eu estou analisando tem o potencial de crescer dentro do setor que ela atua? Vamos pegar um exemplo aí, Magalu. Por mais que aqui no Brasil existam outras empresas de varejo, como Ponto, como Casas Bahia, no caso Via Varejo, como Lojas Americanas, a Magalu conseguiu inovar dentro daquele setor, principalmente com o e-commerce dela. E se a gente vê lá atrás, a Magazine Luiza foi a empresa que mais se valorizou na nossa bolsa de valores. Então, para dentro dessa métrica de participação da empresa dentro do setor que ela atua, é bom a gente analisar a receita da empresa e os lucros da empresa. Para isso, a gente vai usar um site chamado Trademap. Eu normalmente uso o Status Invest, porém o que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, só o Trademap consegue me ajudar. Então, galera, esse daqui é o site do Trademap. Eu já deixei aqui na página de Magalu, no caso. E para a gente analisar o lucro e a receita de Magazine Luiza, Magalu no caso, a gente pode vir aqui em ver mais e descer até aqui nessa parte de resultados. Aí você está vendo aqui receita líquida, resultado bruto, lucro líquido. Isso daqui já é o histórico trimestral dessas métricas. Porém, eu quero olhar essas métricas até em 2015. Aí, para a gente mudar essa parte aqui de trimestre para ano, a gente vem aqui em cima, em últimos meses, né, onde o meu mouse está, e vem aqui em ano. Pronto, a gente já mudou. Porém, a gente só está vindo de 2017 até 2020. Eu quero ver de 2015 a 2020. Aí eu venho aqui nessa parte, clico 2016, já aparece, e 2015. Pronto, o Trademap já está mostrando o histórico desses resultados aqui. Se a gente vê que a receita líquida e o lucro líquido está crescendo, velho, isso é um ótimo sinal. É sinal de que a empresa está conseguindo gerar lucro e que provavelmente isso pode se manter no futuro. E isso é um indicador de que a empresa pode sim se tornar uma team bagger. E outra coisa, a gente está aqui nessa parte de resultado, é bom a gente analisar também o EBITDA. EBITDA é lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Ele é o lucro operacional da empresa. Então, quanto maior o EBITDA, melhor. Então, se a gente ver aqui, o EBITDA de 2015 a 2020 se manteve em crescimento. E, como eu disse várias vezes antes, isso é um ótimo sinal. Vendo que esses indicadores está saudável, está crescendo no caso, a gente pode analisar agora os indicadores de rentabilidade da empresa. Caso você tenha visto o vídeo que eu fiz sobre como analisar uma ação, eu vou deixar aqui no card, caso você não tenha visto, você sabe que eu estou falando do ROI, do ROIC e do ROA. Mas nesse vídeo aqui em específico, eu quero usar o ROI. O ROI é Return on Equity. Ele mede a capacidade da empresa de gerar lucro, dado o patrimônio líquido da empresa. O que é o patrimônio líquido? Patrimônio líquido é a diferença entre os ativos da empresa menos os seus passivos. Ativo como imóveis, como caixa, como estoque, tudo aquilo que coloca dinheiro no bolso da empresa, no caso, dinheiro do caixa da empresa. Já passivo é tudo aquilo que tira dinheiro da empresa, como o salário dos funcionários, despesas com os fornecedores, aluguel. Se uma empresa teve um lucro líquido de 10 mil reais e tem um patrimônio líquido de 100 mil reais, o ROI dessa empresa é de 10%. Caso a empresa tenha um ROI acima de 10%, significa que a empresa é rentável. Caso tenha um ROI acima de 20%, significa que a empresa está empregando muito bem o dinheiro dela. Isso está vindo através de lucro e também é um bom sinal isso. Quanto maior o ROI, melhor. Para isso, eu quero usar agora como exemplo a VEG. E galera, eu tô aqui na página de VEG, aqui no Trademap, e se a gente ver aqui onde meu mouse está, a gente vai ver que o ROI de VEG é de 27,16%, que é um ROI absurdo de grande. E a gente pode fazer uma coisa que a gente fez antes, que é o quê? Ver o histórico desse indicador. Para isso a gente vai clicar aqui onde está escrito ROI e vai abrir esse painel aqui com esse gráfico aqui no caso. Aí, aqui esse gráfico está indicando o ROI de VEG desde 2012
até em 2020. E se a gente ver aqui, o ROI de VEG se manteve praticamente crescendo. Teve algumas variações ao longo do tempo, mas ele se manteve muito alto, porque desde 2012, onde ele tinha um ROI de 16%, até em 2020, que agora no caso está com ROI de 27,16%, velho, isso daqui é um ROI absurdo. Como eu disse antes, um ROI acima de 10%, cara, é um ROI absurdo. A empresa está gerando rentabilidade para o acionista. E é um bom sinal isso. É sinal de que a empresa pode se tornar uma team bagger no futuro. Agora é o último indicador. O último indicador é um dos mais importantes e você vai entender por quê. O último indicador é o endividamento da empresa. Velho, não adianta nada a empresa te dar um ótimo retorno lá no futuro, porém ela é endividada. E isso pode levar a empresa à falência. E eu tenho certeza que você não quer perder o seu dinheiro. Então, para você analisar o endividamento da empresa, você pode analisar a dívida líquida sobre o patrimônio líquido e a dívida líquida sobre o EBITDA. A dívida líquida é a dívida bruta menos o caixa da empresa. E quando a gente vê a dívida líquida sobre o patrimônio líquido, a gente está analisando a porcentagem da dívida líquida sobre o patrimônio líquido da empresa, o quanto daquela dívida representa sobre o patrimônio líquido. Já a dívida líquida sobre o EBITDA representa o quanto de dívida a empresa tem dado o EBITDA dela. Eu gosto sempre de analisar empresas que têm uma dívida líquida sobre o patrimônio líquido abaixo de 1, porque se a empresa tem uma dívida líquida sobre o PL igual a 1, significa que 100% do patrimônio líquido da empresa é dívida. Isso quer dizer que a empresa é endividada pra cacete. Então, se a dívida líquida tá abaixo de 0,5, significa que 50% da dívida líquida da empresa representa o patrimônio líquido dela. Então, eu sempre gosto de analisar empresas que tenham uma dívida líquida sobre o PL abaixo de 1. Na real, abaixo de 0,5 no caso. Então, quanto menor esses indicadores, melhor. E agora, por último, para a gente ver a dívida líquida sobre o PL e a dívida líquida sobre o EBITDA, a gente vai vir aqui em ver mais. Aí vai abrir aquela mesma tela. Aí, para a gente ver esses dois indicadores, a gente vai descer aqui. Aí a gente vai vir aqui em indicadores financeiros e vai ver aqui, olha, a dívida líquida sobre o PL e a dívida líquida sobre o EBITDA. Mas, de novo, a gente quer analisar isso até em 2015. Aí a gente já tem o histórico desses indicadores aqui. E, como eu disse, é sempre bom uma dívida líquida sobre o PL e uma dívida líquida sobre o EBITDA baixo. E é bom a gente analisar o histórico desse indicador. Se a gente ver aqui, olha, o histórico desses indicadores de VEG se manteve baixo, mas aí você está se perguntando por que está negativo, tipo aqui em 2016, 2017 e agora em 2020, no caso. Tá negativo porque VEG tem mais caixa líquido do que dívida. Se a empresa tem uma dívida líquida negativa, significa, como eu disse, que a empresa tem mais caixa do que dívida. E é um bom sinal. Isso quer dizer que a empresa não quita as dívidas porque ela não quer tirar dinheiro do caixa. Porque senão, se ela quisesse de fato quitar as dívidas dela, ela ia tirar o dinheiro do caixa e é isso. Porém, VEG quer usar a alavancagem ao seu favor. E, velho, isso é sinal de que a empresa tem uma ótima administração e que ela sabe usar muito bem o caixa dela e sabe se alavancar. Mano, eu falei tudo que eu tinha que falar sobre esse tema, sobre como achar team baggers. E, velho, não olhe esses indicadores isoladamente, beleza? Sempre analise esses indicadores. Sempre analise o histórico desses indicadores que eu te passei. Também compare essa empresa que você está analisando com outras empresas do mesmo setor, beleza? Não olhe indicadores isoladamente, senão você vai fazer cagada aí, vai perder o seu dinheiro e vai colocar a culpa em mim. Mano, se ficou alguma dúvida aí na sua cabeça, pode escrever aqui embaixo nos comentários, como de sempre, pra eu ir aí e te responder o mais rápido possível, beleza? Caso esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, é o botãozinho vermelho escrito inscrever-se, é de graça, não vou te cobrar nada no seu cartão de crédito. Também ativa o sininho para receber os novos vídeos e deixa o seu like aí, nesse botãozinho aí, nesse polegar aí chavoso. Eu vou ficando por aqui. Caso você tenha chegado até aqui nesse vídeo,
Velho, assiste essa playlist sobre investimentos que eu vou deixar aqui na minha esquerda e vê também o último vídeo que eu postei aqui no canal. Tá aparecendo na minha direita. Meu nome é Pedro de Aquino e esse Multiplica. Tchau!